Radar do Serviço Público. Apresentação: jornalista Jefferson Abreu. Está começando o mais novo programa que debaterá aspectos políticos e gerais no serviço público, uma promoção do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará, FUASPEC. Radar do Serviço Público. Neste primeiro programa, vamos falar sobre a reforma administrativa do governo federal e os principais prejuízos para o serviço público caso a medida seja aprovada. Especialistas na área de política e sindicalistas apontam que a PEC 32, que tramita em Brasília, também prejudicará a sociedade. Para aprofundar essa discussão, eu converso com Cláudio Nascimento, coordenador do Sindicato dos Odontólogos no Ceará, Eliane Uchoa, coordenadora geral do FUASPEC, e com o presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil, CTB, Luciano Simplício. Cláudio, através de campanhas publicitárias, o governo federal diz que os atuais servidores não serão afetados com a reforma administrativa. Isso é verdade? A proposta de reforma administrativa do governo Bolsonaro, a chamada PEC 32, tem dois objetivos que estão interligados. O primeiro é fragilizar e desmontar o serviço público de forma a facilitar o processo de privatização das empresas e do patrimônio público. O segundo é atacar o conjunto dos direitos dos servidores públicos, tanto dos futuros servidores quanto dos atuais servidores. O governo tenta vender a ideia de que os atuais servidores não serão atacados, mas a realidade é que a PEC 32 garante ao governo a possibilidade de mexer em direitos e garantias dos atuais servidores. Vou dar alguns exemplos. A PEC permite ao governo federal, por exemplo, extinguir órgãos, autarquias e fundações. Por exemplo, IBAMA, INCRA, Anvisa, FUNAI, todas se incluem dentro desse rol, né, de órgãos, autarquias e fundações que poderão ser extintas simplesmente com uma canetada do governo, sem autorização do legislativo. Além do que, o governo pode extinguir também cargos, funções, transformar cargos e funções, fazendo com que os servidores, os atuais servidores, tenham prejuízos em relação à continuidade, inclusive, dentro do serviço público. Eliane, por qual motivo a sociedade deve defender a estabilidade do servidor público? Nós sabemos que os servidores públicos que têm estabilidade, eles não são empregados do governo de plantão, que muda a cada 4 anos, mas sim são agentes públicos que executam as políticas públicas, ou seja, que servem ao público e não a um governo de plantão. O que responder quando o governo fala de altos salários no serviço público, quando, na verdade, os trabalhadores enfrentam um cenário de defasagem salarial? Luciano, essa é com você. Na verdade, esse discurso governamental de altos salários no serviço público vem sempre com essa sanha de privatizar. Desde o governo Collor, que se elegeu com a campanha de caçador de marajás, e esses marajás, segundo ele, era o servidor público, até o governo Bolsonaro, sempre tem esse discurso para jogar a população contra o serviço público e contra o servidor público. Em nenhuma das 3 esferas existem estes altos salários. E no âmbito da esfera estadual, isso é pior, pois dificilmente vamos encontrar um servidor que tenha no vencimento básico um salário mínimo. Então é necessário gratificações para complementar esse salário mínimo. Tanto é que muitos servidores não podem nem se aposentar, pois quando se aposentam, perdem essas gratificações e ou passam fome ou deixam de comprar o medicamento que é tão necessário para manter sua saúde. Infelizmente, o grande capital, ele atua para se multiplicar e ganhar rios de dinheiro, atua avançando no serviço público, né? Tanto é que se vê que hoje um dos bilionários, né, do planeta Terra é aqui do Ceará vendendo plano de saúde. A gente viu o que foi a privatização do BEC, as altas taxas que são cobradas hoje pelo Bradesco, que foi quem comprou. E é desse jeito que funciona. Por isso, temos que dizer não
a privatização dos serviços públicos, porque é através do serviço público que se faz as políticas públicas que vai atender aquela população mais vulnerável. O Estado do Ceará precisa de serviço público de qualidade, de servidores bem remunerados, trabalhando com condições de trabalho dignas, porque aqui 33% da população cearense sobrevive com R$ 89,00 por mês. Daí, defender o serviço público é defender a vida do povo. É duro saber que nossos irmãos sobrevivem com R$ 89,00 no bolso. Uma vergonha. A segunda rodada de perguntas será iniciada falando sobre demissões no serviço público. Cláudio, você pode explicar aos nossos ouvintes e seguidores das mídias sociais como o governo planeja a demissão por insuficiência de desempenho? A PEC permite que o governo regulamente a chamada demissão por insuficiência de desempenho, né? O governo tem um interesse claro, né, de promover normas que permitam ou que facilitem a demissão de servidores, diminuindo o quadro de servidores ou o número de servidores. Os critérios que serão utilizados não estão determinados na PEC. O governo vai ser utilizado a PEC para facilitar o processo de regulamentação por lei ordinária e não por lei complementar, como era uma exigência da Constituição anteriormente. Mas o objetivo central, na verdade, no final das contas, é fazer com que o governo tenha mais facilidade em realmente demitir, diminuindo os gastos, os encargos do Estado com o serviço público. No final das contas, isso interessa ao governo porque há um sentido de ajuste fiscal da reforma administrativa, ou seja, de controle de gastos para garantir um aumento de gastos tanto com o financiamento da dívida pública como financiamento das grandes empresas. Eliane, quem são esses servidores que possuem regalias? Os militares, os juízes, os desembargadores, os ministros, os procuradores, os diplomatas, os deputados, presidente, governadores, assessores de parlamentares, dentre outros. Estes estão fora da reforma administrativa. E quem vão ser alcançados por esta reforma? Exatamente ao contrário do que diz o governo federal, são os servidores que ganham menos. São os servidores que estão na ponta, servindo diretamente à população, como os profissionais da saúde, são os médicos, são os enfermeiros, são os atendentes, são os motoristas de ambulância, são os professores, são as merendeiras, são os agentes de trânsito, são os bombeiros, são os policiais militares, são as assistentes sociais, enfim, são esses profissionais que têm salários menores, que estão no dia a dia executando as políticas públicas diretamente à população, são esses que vão ser atingidos pela reforma administrativa. Então, gente, a quem interessa essa reforma? Certamente que não interessa à sociedade. Por isso, vamos nos unir contra a reforma administrativa e em defesa do serviço público. Luciano, para encerrar a primeira edição do podcast Radar do Serviço Público, fale se o número de servidores públicos aqui no Brasil é o suficiente para atender às demandas da população. Outro discurso falacioso dos governos neoliberais é exatamente que no Brasil tem muitos servidores públicos, o que é uma mentira. Devido às dimensões continentais do nosso país, devido à desigualdade social que ainda impera em pleno século XXI, devido à população vulnerável que existe, nós, quando se compara com outros países, temos um número ínfimo. Estamos lá na lanterna de número de servidores públicos para atender essa população. Por isso, precisamos de mais concurso público, de mais servidores públicos qualificados exatamente para atender com dignidade essa população mais carente. Só sairemos desse fosso social
com mais políticas públicas, implementado por um Estado forte, que tenha servidores públicos comprometidos com essa verdadeira transformação. Por isso, essa questão de dizer que temos muitos servidores públicos é exatamente para privatizar e com a privatização acontecer como aconteceu com a Vale do Rio Doce, como é bem lembrado o caso de Mariana e Brumadinho. Então, quando privatizam, eles pegam o lucro para poucos e socializam os prejuízos, porque o capital quer saber só do lucro, não tem sentimento, não tem coração. Por isso, defender o serviço público é defender principalmente a saúde, a vida daquelas pessoas mais carentes. Informações com Anne Martins. No dia 27 de abril de 2021, o Brasil havia aplicado 39 milhões de doses contra a Covid-19, estabelecendo um percentual de 13% da população que tomou ao menos a primeira dose e 5,5% que estão totalmente imunizados. A prova de vida, no Ceará, conduzida pela equipe do Ceará-Prev, continua tirando a tranquilidade dos servidores públicos, principalmente daqueles que não têm acesso aos meios eletrônicos de comunicação. Em breve, o FUASPEC realizará um seminário sobre o tema. A reforma administrativa que tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados pode ser aprovado ainda no ano de 2021, segundo matéria do site UOL. A informação foi confirmada pelo secretário de Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mário Paes de Andrade. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Covid, que investigará ações ou omissões de autoridades na pandemia, teve início no dia 28 de abril de 2021. Parlamentares acreditam que a abertura da CPI veio como uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, já que a maioria dos integrantes escolheu 2 senadores independentes para comandar os trabalhos. Radar do Serviço Público. Agradecemos a presença e as respostas dos sindicalistas neste primeiro programa podcast Radar do Serviço Público. Envie sugestões para os próximos programas por mensagens diretas nas mídias sociais. Estamos conectados através do Instagram, Facebook e YouTube. É muito fácil, basta acessar qualquer desses canais e digitar FUASPEC. Esperamos vocês nos próximos programas. Até lá!